Pastora Kate Lacerda para estar aqui conosco. Gente, que honra, né? Nada, a pastora Kate já pregou em várias igrejas, né, do Nazareno, e aqui já é a terceira vez não vai parar mais, amém? Amém. Olha, e quando eu escolhi o tema, eu falei, Senhor, me dá um tema para passar para ela. E aí eu pensei, mês Outubro Rosa, né, que fala do cuidado, né? E aí nós conversamos um pouquinho, né, por ligação, e uma coisa que ela falou para mim, que tocou, falou assim, Deus nos usa, né, mais ou menos assim, para tocar em mulheres que vão tocar em outras, né? Então, eu tenho certeza que a ministração nessa noite vai tocar em você, para que você toque em outras, amém? Porque tudo que a gente recebe não é para guardar para a gente, é para a gente tocar em outras pessoas. E, pastora Kate, que Deus te use muito, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, toma agora, Deus, esse momento tão importante, Senhor, se não o mais importante, Senhor, de um culto, que é a ministração da Tua palavra, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor colocou no coração da pastora Kate, ó Pai, ela venha entregar nesta noite, ó Deus. Que o Senhor continue usando ela como tem usado, Deus, para transformar tantas mulheres, ó Pai, para que cheguem ao Senhor, ó Deus. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade. Amém. Amém? Não sai não, pastora, fica aqui. Eu queria que você estendesse sua mão para cá para a gente orar pela vida da pastora, amém? Por tudo que ela está, toda a brecha que ela tem entrado a nosso respeito, por ter provocado tudo isso nessa noite, em prol de cada uma de nós, né? Se ela não tivesse se unido aqui na direção do que o Senhor tem dado, junto com as mulheres dessa casa, certamente a gente não estaria aqui, amém? E tudo isso vai gerar algo novo em nós. Eu creio assim, que tem algo novo da parte do Senhor, não tem a ver comigo, tem a ver conosco, amém? Tem a ver com o que Ele quer fazer. Eu queria que você estendesse sua mão para cá e de tudo que você já recebeu através do que a pastora carrega, a sua família, de todas as vezes que você precisou dela, que você ligou para ela, que você mesmo não sendo dessa casa, mas de repente sendo de um outro lugar, e a vida dela te abençoou com uma palavra, com uma oração, com um encorajamento. Eu queria que você devolvesse isso para ela nessa noite. Eu sinto que ela precisa hoje que a gente se mova na direção dela. Eu sinto isso no meu espírito, amém? Yeshua, nós louvamos a Ti nessa noite. Bendizemos o Teu nome. Queremos Te louvar pela vida da Tua filha. E eu quero Te pedir que o Senhor engrosse o solado dos seus sapatos nesse tempo, para que ela vá um pouco mais. Para que ela vá um pouco mais. Senhor, eu quero Te pedir que ela venha ser possuída por um espírito poderoso de ousadia nessa estação. Que essa seja uma estação que o Senhor a empurre para ir um pouco mais. Senhor, nós precisamos que ela vá um pouco mais. Que ela desbrave um pouco mais, Senhor, a palavra, a rema que o Senhor liberou sobre ela. Pai, eu quero Te pedir que ela seja aquecida agora no espírito. Que lembranças de coisas que o Senhor já disse para ela venha se mover agora no espírito dela. Traz a memória, Senhor. Traz a memória planos poderosos que o Senhor tem sobre a vida dela. Yeshua, nós Te pedimos que nessa noite todo ser da pastora venha ser visitado agora. Que alma, corpo e espírito se alinhem de maneira poderosa, Jesus. Pedimos a Ti, Senhor, Te agradecemos e levantamos um altar de gratidão. Por todas as vezes que a Tua filha esteve bem e veio, por todas as vezes que ela não estava tão bem e veio mesmo assim, Senhor, e fez tudo aquilo que o Senhor pediu para que ela fizesse. Nós queremos levantar um altar de gratidão e Te agradecer pela vida dela. Bendito é o Teu nome, Senhor. Eu quero abençoá-la, assim como ela fez comigo e assim como ela fez com todas as mulheres que estão aqui nessa noite. Nós também a abençoamos, liberamos sobre a vida da pastora Renata que nessa noite haja uma movimentação dos céus na direção dela, que algo novo de novo venha sobre ela, que ela perceba um tempo novo chegando na sua direção. Nós oramos assim e tributamos a Ti, Yeshua, tributamos honra, tributamos glória e tributamos louvor no nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, bendiga Ele. Deus te abençoe. Amém, queridas? Quero louvar o Senhor pela noite, por esse tempo. Já vi ali pastora Angélica.
que mora no meu coração ali de Mesquita. Te amo, amiga. Deus abençoe. A gente vê as amigas assim, já vi mais uma ali, a Rose. Já vi, eu vou. Aí quando a gente começa a ver as amigas assim, a gente fica mais confortável, porque a gente fala assim, Senhor, engrossou a fila da oração, né? Já vi a Estela ali também. Falei, não estou só, não estou só. Amém? Eu quero. Pastora, eu sou assim, irmã, eu fico lendo o ambiente para tentar entender o que o Senhor quer fazer, ainda que eu venha com alguma coisa de casa, né? Mas eu prefiro me mover na direção dele. E aí fica em pé, irmão, não senta não, eu sei que você está no salto alto, mas fica aí, segura comigo, eu vou ficar aqui, ó, um bom tempo, vamos juntas. E aí eu fiquei tentando entender o ambiente aqui, o que o Senhor, né, quer fazer, por mais que a gente ore em casa, que a gente busque. E uma coisa eu entendo, irmãs, as pessoas fazem algo por nós, mesmo que às vezes a gente não saiba. E a gente precisa aprender a devolver isso. A devolver com uma palavra, a devolver com alguma coisa. Deixa eu te falar um pouco assim de uma visão que eu tenho ministerial, né? Eu já tinha visto a pastora Renata, mas não lembrava assim que ela era daqui, lá na pastora Angélica que eu tive com ela. Até que um dia ela me ligou, a gente bateu um papo, foi tão agradável. Vamos pensar, por mais que você olhe e diga assim, a pastora Kate é a pregadora, ela me recebeu com tanta honra aqui, mas eu não tenho como desenvolver o meu ministério sem o dela. Sabe porque eu não estou aqui, não sou eu que provoco esse culto aqui. E nem os outros dos quais eu subo no altar, igual lá na pastora Angélica. Entende o que Deus quer que a gente viva? Um reino de verdade compartilhado? Você não vai sem a sua irmã. Não vai. Você pode ser muito boa no que você faz, mas você não vai sem outra. Você não vai sozinha. Não há independência no reino de Deus. O reino de Deus é façamos. Entende? Eu quero chamar você para essa realidade nessa noite, para que você reconheça o que quem está do teu lado está carregando, porque você não vai conseguir sem a sua irmã. Não tem como, por mais que eu seja pregadora, se não houver uma pastora local, eu não tenho como desenvolver um ministério no altar, porque não vai existir altar para eu estar, entende? Então eu queria que você tivesse essa comunhão, olhasse aí para essa irmã e falasse para ela, muito obrigado pelo que você carrega. Obrigado pelo ministério poderoso que você desenvolve na terra, porque eu preciso dele para desenvolver o meu. Você está comigo nesse entendimento? Isso é que faz a gente ser forte. Nós não somos fortes porque a gente suporta, porque suportar não é força, viu? Suportar não é força, porque alguém que suporta uma hora vai deixar de suportar. Isso não é força. Força é isso, é você saber que você não está sozinha, que você não vai sozinha e que alguém é bom em alguma coisa que você não é. Porque quando você estiver frágil naquela hora, é essa hora que você liga para aquela irmã que é boa no que você não é, ok? Aplaude ao Senhor, bendiga Ele, engrandeça o seu nome, louve o reino de Deus nessa noite. Abra aí a sua Bíblia, em Salmo 103. Pastora, quanto tempo eu tenho? Fala para mim, que mulher com microfone é um perigo, gente. É um perigo isso aqui. O Salmo 103, quando eu vi o tema que a pastora tinha dado e quando ela me ligou, e eu fiquei pensando nesse cuidado, né? Até porque o outubro rosa, irmã, haja roupa rosa, né? Pensa na vida da pregadora. Pensa, irmã, ainda bem que a cartela estava mais aberta dessa vez, eu podia correr, nada contra o rosa, mas você pensa, na rede social toda hora tu aparece com o mesmo rosa, com a mesma roupa, não dá, né, irmãs? Ajuda a gente, ainda bem que agora com essa questão da cartela a gente tem um recurso, né? Glória a Deus por isso. O Salmo 103, o versículo 14, diz assim, pois Ele conhece a nossa estrutura. E eu queria ler só a parte A e queria que você lesse novamente e gravasse isso no seu coração. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Nós não estamos falando de algo desconhecido, amém? Nós estamos falando de algo que o Senhor conhece. Você pode tomar seu assento. Pastora, a senhora não vai orar de novo? Não, a gente já orou, irmãs. A gente já orou. Vamos desconstruir toda e qualquer religiosidade, ok? Porque é ela que tem furtado de nós, que a gente enxergue e vá mais amplamente no que o Senhor está nos chamando. E eu não estou dizendo que orar é religioso, é porque assim, a pastora já orou, eu já orei por ela, a gente já orou, vocês já oraram quando começaram, e vamos combinar, o noivo já chegou, ok? O noivo já está aqui, ele está presente, porque a celebração é para ele, e ele veio porque ele não ia faltar. Mesmo que a gente faltasse, ele veio, porque ele é poderoso. E por que eu queria falar sobre estrutura? Porque é difícil você pensar em cuidado sem pensar em estrutura.
Como eu cuidaria de alguma coisa que eu não enxergo como uma base, como um pilar para me manter? A senhora vai falar sobre a questão da saúde, do corpo? Não, irmão, o governo, as propagandas, tudo já tem te apontado e me apontado para esse cuidado, a gente já entende a importância disso. A gente só vai pegar carona nesse tema para a gente ir mais fundo, né? Por quê? Porque não tem como a gente pensar em cuidar de algo que eu não enxergo. Não tem como eu pensar em alguma coisa que eu não reconheço como uma identidade. E o texto que eu li com você vai dizer o quê? Pois ele quem? O Senhor. Ele conhece a nossa estrutura. E aí, toda vez que eu tento ir para fazer alguma coisa fora da minha estrutura, ou eu morro de cansaço, ou eu tenho a sensação que eu não vou dar conta, e quase caio duro igual a você, ou eu fico me sentindo péssima e infrutífera. Por quê? Porque você só vai conseguir fluir e se sentir frutífera, mesmo que você tenha que ir um pouco mais, tenha que desbravar um pouco mais, tenha que fazer um pouco mais de força, se você estiver fazendo tudo de acordo com a sua estrutura. E por que a gente vive um tempo de muita crise de estrutura? Porque a gente vive muita crise de identidade. Por quê? Porque a gente chegou até aqui, suportando muita coisa, só que a gente chegou, mas a gente não chegou bem. Pode ser que hoje você olhe e fale assim, até cheguei, mas não cheguei na melhor forma. Não cheguei da maneira que realmente eu gostaria. Não cheguei com a estrutura que eu gostaria. E aí, para a gente entender esse cuidado que a pastora Renata se propôs, e dentro daquilo que o Espírito falou comigo, não dá para você cuidar de nada em você, se você não reconhecer a sua estrutura. Por quê? Porque se eu não reconheço a minha estrutura, eu vou ficar tentando cuidar de uma estrutura que não existe, que é só uma fantasia da minha cabeça. Pense em você tentando cuidar de uma mulher que você inventou a teu respeito para poder ser aceita, para poder fazer parte de um grupo, para poder se sentir empoderada, para poder, sei lá, impactar quem, aonde, que grupo de pessoas. E aí você vai cuidar dessa mulher, só que essa mulher não é real, ela não existe. Quando você não conhece a sua estrutura, você está sempre gastando matéria-prima com alguma coisa que não existe. Mas quando eu identifico a minha estrutura, eu cuido da minha estrutura. E aí eu cuido da maneira certa, com a matéria-prima certa e com a força certa. Estão comigo, entendendo o raciocínio? Ele conhece a nossa estrutura. Quem não anda conhecendo nesses dias sou eu e você. E por que a gente não conhece a estrutura? Porque a gente está tentando ser um monte de coisa. E quem está tentando ser um monte de coisa é alguém totalmente desestruturado. Primeiro, irmãs, aprendam isso, isso é libertador. Aprenda a se frustrar. Aprenda, de vez em quando, o negócio não dá certo. Aprenda a receber uns nãos de vez em quando, porque isso vai trabalhar as nossas emoções. Quer ver uma coisa? Você vai descobrir rápido quando uma menina está casada ou quando uma mulher está casada. Quando uma menina está casada, o primeiro não que ela receber desse marido, ela vai aos gritos. Ela não suporta lidar com não, porque ela está pensando que casou com o pai dela, que faz tudo para agradar, porque ela é a menininha do papai. Só que casamento não é essa estrutura. Essa não é a estrutura. A estrutura do casamento é seu marido te dizer, na maioria das vezes, não, porque, afinal de contas, ele é o homem dessa casa, ele tem o governo dela, e se você não deixar ele ter o governo, você está em perigo, eu também. Porque não há nada pior do que um homem que não governe, um homem que não seja um sacerdote. Hoje, por que as mulheres estão tão deformadas? Por que a estrutura feminina está tão deformada? Porque tem muito menino jogando bola no campeonato e a gente está procurando os sacerdotes, os homens estão aonde? Sumiram, foram abduzidos da terra. Literalmente. E o que eu estou falando de homens? Eu estou falando de masculinidade, eu estou falando de um homem que te protege, que tem governo sobre a sua casa, que tem voz. Só que pensa, a gente quer um homem, mas não quer um homem que mande na gente. Não existe esse homem, porque homem vai mandar em você e em mim também. Só que nós fomos criadas para rejeitar isso. Porque lá na infância você ouviu sua mãe, sua tia, sua avó, sei lá quem estava ao teu redor, dizendo para você, estuda, trabalha, cresce para não depender de homem. Já construiu você uma desestrutura que vai de encontro ao que a Bíblia disse a nosso respeito. E aí a gente, em prol da nossa feminilidade, distorcida e equivocada e desestruturada, a gente topou essa ideia e agora a gente chegou nesse lugar que a gente está apavorada. Por quê? Porque isso está comprometendo tudo.
A gente tem uma geração que provavelmente vai estar comprometida, que é uma geração, quem está criando sou eu e você, que são filhos que, se a gente não ensinar eles a serem homens, a gente tem mais uma geração pior do que essa a nível de menino. Eu não sei se já disse isso aqui, tem coisa mais horrível, e eu não sei se não te arrepia, mas a mim me dá uma coisa por dentro. Quando você está num casamento, que aí você vê o noivo está saindo com a esposa agora, indo embora para a lua de mel, e a mãe vai lá dar um beijo e fala assim, se você precisar, meu filho, a mamãe vai estar lá. Irmã, se o Espírito está falando contigo, se mova na estrutura. Qual a vontade, eu não sei você, mas qual a vontade que eu tenho de bater nessa irmã? Desculpe eu revelar o meu coração assim tão rapidamente. Por quê, irmã? Porque pensa, o cara já vai pensando na possibilidade de qualquer probleminha, ele pega a bolsa e vai para a mãe. Agora, se você for uma mulher poderosa no Senhor, no dia seguinte você transforma o quarto dele no seu escritório. Grava suas lives do Instagram lá. Entende? Porque quando ele pensar em chegar com a bolsa, você fala, você vai dormir aonde, meu amor? No meu sofá? Não vai não, custou caro, seu pai trabalhou pra caramba para comprar esse sofá. Caríssimo, sofá não é lugar para dormir, ainda que a gente goste do cochilo da tarde ali. Sofá foi feito, aí a gente diz assim, esse sofá não vale nada. Não, é que a estrutura dele não é para dormir, é para sentar para ver filme. Sentar para assistir, entendeu como a gente está equivocado na estrutura? A gente briga com o sofá dizendo, você não é bom, não vale nada. E ele está dizendo, mas eu não fui criado para você dormir. Você devia dormir na sua cama. Aqui é para você sentar, ter um tempo de qualidade, não é para dormir. Entende a desestrutura aqui, ó? Nossa. Aí você pega o teu quarto, transforma, sei lá, em qualquer outra coisa. E quando ele vier na intenção de, tipo, não deu certo lá em casa, briguei com a minha esposa, vou embora. Porque pensa, irmã, vamos raciocinar. O cara diz assim, eu vou lá para minha mãe. Aí você tranca a porta e fala assim, na tua mãe não tem mais lugar para tu dormir. Fala, vai pular da janela, meu bem? Permanece, filhinho, vamos até o final com isso aqui, vamos resolver esse negócio. Por quê? Porque a estrutura é de menino. E de vez em quando a gente precisa fazer isso aqui. Não estou falando mal dos homens, tá, irmãs? Se tem uma coisa que eu tenho orado, quem está me acompanhando ministerialmente sabe do que eu estou falando. Eu tenho orado para que Deus resgate o sacerdócio dessa nação. Porque não vai resolver cuidar das crianças, cuidar das mulheres e esquecer os homens. Porque a voz de governo Deus deu aos homens. Deus criou as mulheres depois. E para quê? Para auxiliar um projeto existente, que a gente não quer topar mais. A nossa desestrutura abandonou o projeto original. Eu sei que na maioria das vezes as mulheres não querem ouvir sobre isso. Não é feminismo, mas é o que a Bíblia diz. Você não tem como arrancar o que está escrito, nem eu. E o que está escrito é que ele nos gerou depois de Adão, para que a gente auxiliasse um projeto original. Projeto esse que a gente já abandonou. E por que a gente abandonou? Porque está tudo disfuncional. Os meninos estão em ação e as mulheres estão aonde? Pegaram uma rua de um governo que Deus nunca deu para nós. Em prol disso, a gente está perdendo muita coisa ao invés de ganhar. Porque pensa, você tem independência financeira, você é excelente profissional e eu concordo com tudo isso que você seja, vá, brilhe, potencialize a capacidade que Deus te deu, mas no final, todo dia de noite, quem sabe de você é seu travesseiro. Porque a sociedade olha, aplaude você e acha você uma mulher incrível. Você olha para você e diz, é o que o pessoal está vendo, mas não é a minha real estrutura. A minha estrutura é de tristeza e a minha estrutura é de desconstrução. Eu posso até me mostrar realizada para uma sociedade, mas quando eu me olho, eu não me vejo dessa forma. E assim como o homem se vê, assim ele é. Por que eu estou falando sobre estrutura? Eu vou dar exemplos, porque exemplos são mais fáceis da gente gravar. Quando você compra uma casa, vamos lá, você comprou uma casa, um terreno que já veio com uma casa, mas a casa é velha, antiga, a estrutura da casa está toda comprometida. O que você vai ter que fazer? Jogar tudo embaixo e começar do zero. Você consegue sair lá da sua casa, mesmo que alugada, com seus móveis que você comprou com tanto cuidado e enfiar eles numa casa úmida, cheia de infiltração, sabendo que daqui uns meses está tudo estufado? Não é isso que você quer. E por que você não quer fazer isso? Porque a estrutura está comprometida. Só que o que a gente fez com a gente? A gente vem de uma estrutura comprometida e a partir daí a gente quer sair enfiando um monte de coisa, enfiando várias fontes, vários conhecimentos, criando várias situações a nosso respeito e indo. Só que pensa, uma hora essa estrutura vai ruir. Que é o que tem acontecido. Você acha que a gente está ficando depressivo do nada?
Você acha que a gente está adoecendo do nada? O que tem do nada? Não tem nada do nada, irmãs. Tudo tem um fundamento. E um fundamento que está baseado numa estrutura. Que a gente, em algum momento, a gente abandonou. Pastor, eu queria tanto uma palavra daquela do Xaramanaia. Irmã, me perdoe, mas o Xaramanaia vai te emocionar, vai te dar um arrepio, mas não vai transformar você. E eu não estou pregando contra o fogo, eu só estou querendo te dizer que se o fogo real vier, ele vai lamber tudo que é impuro, só vai deixar o que é puro. Então vamos pensar, o fogo está estranho ou não está? Porque se está vindo fogo, a gente está sentindo um arrepio, o calor, o Xaramanaia está indo embora. Ai, que culto maravilhoso! E no dia seguinte não teve nenhuma transformação, nada foi impactado no nosso espírito, a nível de fazer uma curva na nossa vida, o fogo é estranho. Porque se é o fogo de Deus, ele vai nos tocar, ele vai tirar a nossa falsa paz e vai trazer em nós um incômodo e um desconforto, a ponto da gente acordar amanhã e dar conta da nossa vida de uma outra forma. Sabe o que nos falta na nossa movimentação estrutural? Solicitude. Você tem tempo para todo mundo, porque se ocupar é uma excelente fuga para a nossa dor. A gente tem tempo para tudo, só não tem tempo para ficar com a gente. A sociedade e a nossa família é tão egoísta conosco, que se você falar assim, hoje eu quero sair sozinha, sem filho e sem marido. Não ama mais seus filhos? Quer sair sem seu marido? Não entendi. Sabe por quê? Porque as pessoas querem sempre botar em voga a sua reputação. Só que entendo, uma mulher adúltera e uma mulher que não tem aliança com seu casamento, ela não precisa estar fora da vista de ninguém para ela cometer o que ela quer cometer. A gente sabe disso. Então não é sobre isso, mas é sobre uma mentalidade que o que acusa você e a mim o tempo todo. Aí vamos pensar, quem mantém a casa funcionando? Você. Eu. Aí uma pergunta, se você estiver bem, tua casa funciona bem, mas se você estiver mal, ela funciona bem? Então, quem é a prioridade nessa casa? Seu filho, seu marido? Nunca foi. A prioridade é você. Mas vai você entrar nesse lugar. O nível de acusação e de diálogo interno para você não ir para esse lugar é muito grande. Por quê? Porque a gente aprendeu o seguinte, sobreviver. A gente não aprendeu a viver. Ah, eu estou suportando. Deus não te chamou para suportar, Ele te chamou para fluir. Deus não chamou a gente para suportar, está tudo errado, irmãs. Ah, eu estou suportando. O que você está suportando é porque você não quer resolver. Tem que resolver. Ah, mas se eu tentar resolver, irmã, paga o preço de resolver. Por quê? Porque não vai dar para você bancar uma coisa que o céu não vai aprovar. Às vezes a gente está suportando alguma coisa que o céu não vai aprovar. E aí no grande dia, quando ele vier, lembra, já falei isso aqui, parábola dos talentos. Ele entrega tudo o que ele tem, aquele Senhor dá toda a riqueza. Pensa na estrutura, Gênesis 1 e Gênesis 2. Ele cria tudo. Vou falar sobre estrutura. Ele cria tudo, haja luz e houve luz, e ele começou a criação. Havia turismo, havia celebrações, havia finanças, no sentido um banco, uma organização financeira, havia um governo formado por humanos, não. Aí o que Deus fez? Começou uma estrutura e chamou a gente para dar continuidade nela. A estrutura é contínua até hoje. Deixa eu te falar uma coisa sobre estrutura. Já inventaram a máquina de lavar? Glória a Deus. Se tem uma pessoa que eu espero encontrar no céu, é o inventor da máquina de lavar. Deixa eu te falar sobre uma estrutura que a gente ainda não entendeu. A gente, por causa da nossa religiosidade, a gente briga com a tecnologia. O cientista descobre alguma coisa, o que você vê a igreja fazendo? Ah, descobriu agora, mas já estava escrito. Mas tem um monte de coisa que, se eles não tivessem entendido, não daria explicação para a gente até hoje. Foi você que descobriu que no DNA está lá o nome de Yeshua? Nem eu, foram eles. Só que o nosso orgulho, a nossa religiosidade não sabe caminhar em unidade. Aí a gente prega um evangelho de estrutura de comunhão, mas a gente vive na falta de comunhão. Por quê? Porque a pessoa não conhece Cristo. Mas Deus não chamou a gente para julgar, Ele chamou a gente para pregar. Chamou a gente para anunciar. O que é isso? Falta de estrutura mental. E não estou falando de burrice, né? Estou falando de uma ignorância que construíram na gente. Isso vai roendo a nossa estrutura. Exemplo, você às vezes quer fechar um negócio, isso aqui vai chocar você, tá? A sua religiosidade. Você quer fechar negócio com uma pessoa e ela não é crente, aí não pode fechar. Gente, mas aí você fecha com um crente que não tem capacidade administrativa nenhuma, que não tem nenhuma veia empreendedora e quebra. Aí Deus está no negócio. Aí pensa, você está fazendo negócio, você não está no culto. A gente tem que sair. Aí pensa bem,
Como ouvirão se não há quem pregue? Eu tenho rejeição estrutural na minha emoção de ter qualquer tipo de aliança, de andar com qualquer pessoa que não conhece Jesus. Como é que eu vou pregar para ele? Mas por que a gente prefere botar esse muro? Porque no fundo a gente não quer ter trabalho com essa alma. Para quê? Que alguém venha e faça isso, porque eu não estou afim. Pastora, mas como é que eu vou fazer aliança? Irmãs, deixa eu te falar uma coisa. Não é sobre um nível de aliança. Você não vai dormir com essa pessoa, entende? Você não vai dormir com ela. Você vai dormir com seu marido. É você entender uma estrutura de que Deus está chamando você para entender o talento, a capacidade, o que essas pessoas carregam. A pessoa é espírita ou é católica? Eu sei que isso choca a tua religiosidade. É espírita ou é católica, mas tem muito mais caráter do que muita gente que está no nosso meio. Desculpe desconstruir a tua estrutura de religiosidade. Aí, por causa disso, você está se castrando de ir numa direção que Deus está te dando. Aí você chega aqui no culto, você ora e diz, Deus me dá conexão e network. Deus te dá, mas como Ele não te deu no teu modelo religioso, você não quer. Obrigado, Espírito Santo, por me lembrar isso. Pensa aí no que você mais gostaria de fazer. Para a gente pegar uma base de estrutura. Pensa numa coisa que você gostaria muito de fazer. Imagina acordar amanhã com isso diante de você. Seria maravilhoso, ok? Agora eu queria que você pensasse em que amanhã Deus iria lá na sua porta e diria assim, você prefere isso que você sonha ou você prefere acordar? O que você ia preferir? Acordar. Então para de morrer por coisas que Deus nunca disse que você morreria. Desconstrói essa estrutura, entende? Às vezes diz assim, Deus, eu morro sem isso. Não morre, irmã. Não morre, porque se você tiver que escolher, você não vai escolher esse teu sonho. Você vai escolher acordar amanhã e eu também. Então, assim, entende? Aí você está dizendo assim, não, eu não faço aliança. Não é sobre fazer aliança, é sobre você entender a perspectiva de talento e capacidade que alguém carrega e você, de repente, não. E está tudo bem. Está tudo bem. Pastora, mas como é que eu vou me unir a pessoas que não conhecem Jesus? E como elas vão conhecer se quem está cheio do Espírito não quer chegar nem perto? Gente, a gente precisa desconstruir essa estrutura, senão as pessoas não vão ouvir falar do reino. Uma pergunta. Obrigada. Gente, o Espírito Santo está aqui. Conexão é full time. Lá onde você trabalha, o seu patrão é crente? Mas você está lá, né? Sujeito a quem te paga o teu salário é ele. Mas e aí, teu salário está amaldiçoado, hein? Só estou desconstruindo a tua religiosidade. Teu salário está amaldiçoado, porque está vindo da mão de um cara que nem conhece Jesus, o cara é espírita, vai que é maçom. Mas por quê? Porque depois que chegou em você, tudo se fez novo, você orou, apresentou o Senhor, é santo. Entende? Mas quando é para você caminhar com alguém, você vem com a tua religiosidade. Agora vai ter um enfrentamento na tua mentalidade. Será que realmente é porque a pessoa não é crente ou porque você não quer pagar o preço de ir, avançar e crescer e ser essa mulher incrível que Deus te chamou para ser? Cuidado com a procrastinação, porque ela é uma forma de mexer na nossa estrutura. A gente fica dizendo que não vai por isso, não vai pelo aquilo, e Deus está dizendo, não, você não vai porque está procrastinando. Você não vai porque no fundo você não acredita. Você não vai porque a palavra que eu te dei parece que não é suficiente para você romper. Irmã, você está entendendo o que o Senhor está falando? Você vai sair daqui cuidada na sua estrutura. Deus começa tudo, mas Ele não vai fazer nada sozinho. Ele vai contar comigo e com você. Ele vai nos convidar a participar dessa estrutura. Aí vamos lá, inventaram a máquina de lavar, já inventaram a airfryer. Gente, tem um monte de coisa que nos ajuda pra caramba, né? Aquela panela de arroz. Que coisa maravilhosa, né? Você bota e vai fazer outras coisas. Que invenção incrível. Aí eu vou te perguntar, várias coisas foram criadas e estão nos dando tempo, ok? Pensa, antigamente tinha que ficar lá mexendo o arroz, botar água e ainda ficar olhando toda hora e de vez em quando queimava. Depois que te deram um telefone, então, vontade de queimar arroz, não é verdade? Aí pensa, irmãs, nós ganhamos várias coisas para nos dar velocidade e para nos ajudar com o tempo. Qual é a vibe desse momento? Eu não tenho tempo. Não, é falta de foco, falta de sabedoria, falta de estrutura, não é falta de tempo. Está entendendo o que o Senhor está falando aqui? Está entendendo porque a palavra de ordem é cuide-se? Porque Ele está dizendo, você parece que está se cuidando, mas não está não. Eu te dei um monte de coisa, criei tecnologia, porque a gente fica batendo na tecnologia. Lembra que eu comecei falando sobre isso? Fica batendo na ciência.
Aí Deus deu, porque pensa, se ele começou uma estrutura em Gênesis e disse, façamos, ele está no façamos até agora, ele está dizendo para homens, criem tal coisa, ele está olhando para mulheres e dizendo, criem também, frutifiquem, floresçam, e a gente não consegue ter percepção do que Deus está fazendo. Aí a gente não está acusando a máquina de lavar, porque dela a gente gosta, mas de vez em quando pega o celular e fala mal dele. E a gente está assim, ó, por quê? Porque a gente está sem percepção da estrutura real que Deus está trazendo para a terra. Ao invés da gente estar entendendo e lendo, que lembra Isaías 43? Eu estou fazendo uma coisa nova. Ai, Deus está fazendo uma coisa nova. Não é isso que Ele está chamando sua atenção. Ele está dizendo, você está percebendo? Porque eu posso fazer várias coisas novas, como Ele tem feito ao nosso redor, e eu estou te provando aqui, e a gente não está percebendo qual a intenção de Deus. Porque, pense, irmã, o diabo pode ter a intenção que ele quiser. Eu preciso entender a intenção do céu. Por isso que ele falou que é assim na terra como é no céu. Quando ele disse, vai orar, vai me buscar, vai me ouvir, ele estava dizendo o quê? Se você me ouvir, você vai perceber. Agora, se você só olhar para a terra, você vai ficar angustiada, que você vai perceber o que a terra está fazendo. E Deus está dizendo, não, perceba o que eu disse para a terra e comunique-se com a terra de acordo com o que eu estou fazendo. Só que a gente pensa, se você só for embora pensando sobre isso, olha tudo que Deus já permitiu ser criado a nível de tecnologia para nos dar tempo e a gente não tem tempo hoje. Por que a gente não tem tempo? Porque a gente não tem foco, gente. Você sabe para onde você está indo? Ou você é mais uma daquelas mulheres que acorda apavorada com tudo que tem para fazer, que você já sabe que não vai dar conta e ao final do dia você está morta, né? Dizendo, Deus tem misericórdia. Faz aquela oração, tira de mim tudo que não provém de ti, pá, e berna, porque tu não tem força. Pensa, irmã, tu acha mesmo que Deus te criou para isso? Para essa vida cansativa e exaustiva? Você acredita mesmo nisso? Aí você vem para cá e diz assim, porque Deus me chamou para florescer, Deus me chamou para fluir. Você já entendeu o que é isso, florescer e fluir? Você sabe o que é isso? Quando a palavra é cuide-se, ele está dizendo, se você não se cuidar, eu não vou ter como fazer isso por você. Porque a gente tem mania de jogar tudo para Deus. Pastora, como assim que Deus não vai fazer? Vamos lá, vamos para a Bíblia então. Do coração, o que o texto vai dizer? Procede as fontes de vida, ok? Vida e morte está onde? Nosso coração. Que está onde? Dentro de Deus? Está no nosso corpo. Quem vai escolher se vai ficar com raiva o dia inteiro? E quem vai escolher se vai ficar com espírito de vingança a vida toda? Quem vai escolher se vai perdoar ou não? É Deus ou sou eu? E por que Deus me deu um coração e disse para mim, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as fontes de vida. Ele está dizendo, se você quiser morrer, é uma escolha. Mas eu tenho vida e tenho em abundância para você. Mas para você viver essa abundância, você vai ter que lidar com a sua falta de estrutura e trabalhar a tua estrutura emocional. Hoje enquanto eu estava lendo umas coisas para hoje e para amanhã, para uma mensagem que eu vou ministrar, eu estava me lembrando que há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu estava numa roda, eu estava numa roda na igreja que eu congregava, e eu comecei a falar sobre a questão da homossexualidade, do lesbianismo, e eu estava fazendo uma comunicação daquilo que eu tinha orado e que o Espírito estava comunicando para mim. Porque entende, irmã? Leia, busque instrução, mas não abra mão do comunicado do Espírito. Que o Espírito, ele quer falar com a gente. E entenda, quando Deus, hoje eu até postei isso, essa madrugada eu acordei era umas 3h10, 3h20. Quando eu vi que eu perdi o sono, eu falei, ele que está me chamando, vou para a sala. Fui para a sala, falei, fala, Senhor, o que o Senhor quer falar? Fala que a tua serva te ouve. Tomei assim, fui lá, aí sem pena, fui para o banheiro, lavei o rosto, para perder o sono mesmo. Porque eu não vou ficar duelando com sono, porque aí nem ouço Deus e também não durmo, então não fiz nada. Então, já que é para a guerra, vai, minha filha, e lute, né? E lute com vivacidade. Lavei o rosto, fui para a sala e falei para o Senhor, fala comigo então, o que o Senhor quer me contar? Porque toda vez que o céu te chamar, ele vai te dar uma informação privilegiada. O problema é que a gente quer que a terra seja afetada, mas não quer ser uma mulher que ouve uma informação privilegiada. É bom estar aqui, mas é muito bom estar no teu quarto e ouvir o Senhor falar contigo. Por quê? Porque você vai afetar um lugar que eu não vou. Entende?
A informação que Deus quer dar para mim não é a mesma que Ele quer dar para você, porque o teu som vai alcançar outros lugares, o meu som vai alcançar outros, e assim o reino de Deus é implantado. Quando a gente entende essa estrutura, a gente para de ficar diminuída, porque fulana prega muito. Não é sobre quem prega muito, é sobre quem está fazendo o que Deus chamou para fazer. Porque pode ser que você seja a mulher da mensagem do altar, mas pode ser que você seja a mulher da mensagem do mercado, da mensagem da célula, da mensagem dos pequenos grupos. Deixa eu te dar uma revelação aqui de um comunicado. Esses não são dias que Deus vai comunicar em multidões. As informações privilegiadas Ele vai dar em pequenos grupos. Pode observar que a gente voltou ao original. A gente está voltando para o original. Pequenos grupos, culto nos lares, pessoas se reunindo. Eu sei que está na moda, tempo de mesa, mas desperta para essa questão do tempo de mesa. Não é sobre sentar à mesa para extrair do outro tudo que ele tem e ir embora. É sobre sentar à mesa para que o céu comunique a pequenos grupos e a gente volte para o nosso lugar e comunique para mais pessoas. É sobre esse reino, sobre essa revelação da igreja que está apontada para a volta do Cristo. Aí os desavisados, né, os sem noção, que vive, parece que a igreja é um clube. Tempo de mesa. Irmã, nós somos mulheres que estamos no Senhor, amém? Não vamos banalizar palavras que o céu está liberando como uma informação privilegiada. Aí vamos voltar aqui. Vamos pensar. Ele está dando tempo para a gente que a gente não está sabendo usar. E por que a gente não está sabendo usar? Porque a gente não sabe, nós não sabemos quem somos. E gastar tempo com você vai requerer um enfrentamento. Que enfrentamento? De você ver onde você se deformou para você se reformar. Todas as vezes que a igreja, não é que a igreja perde o rumo, mas quantas reformas a gente já teve? E pode observar que está vindo uma nova reforma. Só que ele está reformando com os pequenos grupos agora. Esse é o tempo do avivamento de verdade, em pequenos grupos. Pequenos grupos vão ouvir o que o céu está dizendo e vão ser verdadeiramente avivados. E aí eu te pergunto, se ele vem e faz uma reforma na igreja, e sobre o que o reino dele está trazendo para a terra, tu acha mesmo que a gente está isenta da reforma? São dias de reforma. Você acha que está todo mundo falando de identidade, por quê? Porque o céu está aos gritos dizendo, eu quero uma reforma em você. Eu quero reformar você na sua base estrutural. Eu quero que você se cuide, que você entenda que a sua casa não vai conseguir ter êxito se você não ficar bem. Filhos percebem quando a gente não está bem. Os filhos sabem quando a gente não está bem. E eles mandam mensagens subliminares para a gente. E aí, quando você vê um adulto deformado, pode ter certeza que ele está debaixo de uma família desestruturada também. Ele vem de uma família desestruturada. Te dar exemplos. Eu não ando descalço. Não ando descalço. Você não vai me ver descalço na minha casa, em lugar nenhum. Só se eu for obrigada a andar descalço. Por quê? Porque eu cresci com a minha mãe dizendo que menina não andava descalço. Acho que a Thalia já deve ter ouvido isso, né? Menina não andava descalço. Resumindo, até hoje eu não ando descalço. Tudo bem, isso não me prejudica em nada. Mas quantas coisas que eu ouvi minha mãe dizendo por ela não ter o conhecimento, não é de maldade, é porque elas não tinham a informação que eu e você temos, que até hoje militam conosco aqui dentro. E o céu está dizendo, está na hora de fazer uma reforma. Está na hora de fazer uma reforma. Está na hora de você se cuidar a ponto de você aceitar se reformar. Quantas de nós somos tão espirituais que a gente diz assim, Deus falou isso comigo. E o que você fez com o que Deus falou? O que você fez? Esses dias eu tenho sido mentoreada por uma pessoa e o choque de ordem tem sido letal comigo. Não tem poupado energia. E por causa de uma palavra que eu recebi, intencional, assim, você está fazendo isso. Sabe o que eu fiz? Dentro, na hora, irmã, pensa, um vulcão em erupção dentro de mim. Porque toda vez que alguém começar a mexer em lugares que está doendo, você vai ficar enlouquecida, normal. Você vai ser reativa na hora. Mas você tem uma escolha, ou continua se defendendo, ou você abaixa o teu escudo e deixa aquela dor ser vencida. O que eu fiz? Fui procurar sobre o assunto, porque eu sou assim. Se Deus começar a sinalizar um negócio para mim, eu vou atrás. Eu vou atrás, sabe? Porque eu quero me ver, eu quero me enxergar. Porque não há como vencer guerra com um soldado iludido. Um soldado que acha que tem uma arma, mas se não tem munição, ele não tem nada.
Quantas de nós, por não ter tempo de solicitude, de olhar a si mesmo, temos uma arma na mão, porém sem munição? Eu te pergunto, que efeito tem isso na guerra? Nenhum. Nenhum efeito. E aí nós estamos como? Com uma arma na mão, porém sem munição nenhuma para um ataque. E o Senhor está chamando a gente, dizendo para a gente, eu quero que vocês mexam na estrutura de vocês nesses dias. Mexam na estrutura. Chegar um engenheiro aqui, e o pastor Amadeu falar que quer subir, mas tem andar aqui em cima? Não, né? Se ele falar que quer subir andares, você acha qual é a informação que o engenheiro vai pedir? Ele vai perguntar, tem estrutura? E o interessante é que a estrutura não está aqui. Para saber se tem estrutura, vai ter que ir para baixo. Então, assim, não é o que eu mostro, é o que ninguém está vendo que diz se eu tenho ou não estrutura. E aí a minha pergunta é, por que você e eu não queremos olhar para o que a gente não está vendo? Por que a gente não quer olhar para o que não está visível? A gente só quer revelar o que é visível. E Deus está dizendo, se você quer melhorar a sua estrutura, olhe para o que você não vê com tanta clareza. Olhe para o que você não vê e nem ninguém está vendo. Olhe para coisas que estão escondidas dentro de você. Você já se perguntou por que você anda tão nervosa? Aí você bota no combo, fala assim, não, é por causa da vida, não, tem um motivo. Você já se perguntou por que você é tão desconfiada? Porque provavelmente alguém devia ter sido leal com você e não foi. Aí agora você vive debaixo desse trauma de que alguém não foi leal, você parte do princípio que ninguém é leal. Então você vive desconfiada de todo mundo. Aí você vive debaixo de uma tensão desnecessária. Porque vamos combinar, todo mundo é desleal? Claro que não, gente. Mas como eu estou debaixo desse trauma, eu parto do princípio que todo mundo é. Então eu vivo sobrecarregando o meu corpo num nível de tensão, depois falo assim, fulano caiu infartado. Por quê? Porque a gente está se sujeitando a um nível de tensão por não permitir conhecer a nossa estrutura. Hoje eu conversava com uma amiga no telefone à tarde e ela estava falando, hoje eu acordei, desde ontem eu estou sentindo uma esfera de morte e eu tenho orado ao Senhor para guardar os meus, para me dar estrutura, porque eu sinto que vem uma notícia na minha direção e eu estou me preparando espiritualmente. Por quê? Porque Deus nem sempre vai falar com você para dizer que não vai fazer. Vai ter coisas que Ele vai falar e dizer para você, se prepare. Então, estou mexendo nessa minha estrutura, porque eu estou sentindo que eu vou receber. Pastora, está ligando na terra, ligando no céu? Não, eu estou ouvindo o céu, é diferente. E eu não posso calar o Senhor, ok? Nem você. E eu estou sentindo esse céu ontem, hoje, e essa minha amiga conversando comigo, ela falou assim para mim, eu vivo esse céu direto, porque eu só trabalho com pacientes terminais. Então, eu estou sempre sentindo esse céu. Para pensar, ela está sempre sentindo essa atmosfera, porque ela trabalha nesse ambiente. Aí eu falei assim para ela, eu não tenho estrutura, não tenho. Irmã, me manda subir o morro, encarar os garotos de fuzil, corpo, o que for. Mas não me pede para ir ao hospital, eu só vou se a irmã for ficar muito sentida comigo, que estiver lá internada. Se eu tiver como tocar essa bola para alguém no meu lugar, eu vou pedir, quem me conhece sabe disso. Não é a minha estrutura, não me pede, não tem romântico, não há romântico, não tem nada de romântico para mim ir para o hospital evangelizar. Se você vai, parabéns para você, mas não é a minha praia. Porque eu conheço a minha, isso faz de mim uma mulher fraca, eu me torno mais forte, sabe por quê? Porque eu não tento ser uma coisa que eu sei que depois eu vou voltar arrebentada. Mas quantas coisas a gente vai fazendo, porque a gente não quer ter a censura. Olha bem, eu estou me expondo aqui, provavelmente algumas me censuraram aí. Como a senhora sendo uma pastora? Eu vou na obrigação, como meu título me leva. Mas não vou porque quero. Entende? Quantas vezes eu já fui porque meu título me obrigou a ir lá. Mas eu, humanamente, por quê? Porque eu conheço a minha estrutura, eu sei como eu volto de um ambiente desse, eu sei a guerra que fica na minha mentalidade. E aí, por que você se obriga a tantas coisas? Porque você não só não conhece a estrutura, mas não respeita ela. Vou voltar. Se o pastor quiser subir aqui andares aqui, vai ter que saber qual é o nível de estrutura. Mas sabe o que a gente está fazendo? Pode jogar mais esse problema que eu suporto. E aí a gente vai jogando, e a gente não dá uma olhada para baixo para dizer assim, eu não tenho estrutura para suportar isso. Ou então a gente diz assim, ó, que é o contrário. Isso eu não vou suportar. Você pode não admitir, mas suportar você até suporta.
Agora, uma outra análise que você precisa fazer sobre você mesma é a seguinte, às vezes a gente diz isso por falta de estrutura, eu não vou pagar essa conta, não vai pagar essa, mas vai pagar outra, porque pagar a fatura a gente vai pagar sempre, você só precisa decidir qual fatura você vai pagar. Quando Deus está chamando a gente para se cuidar, Ele está dizendo, decida que conta você vai pagar, porque pagar uma conta todos vão pagar, agora você tem que escolher qual conta vai pagar. Pastora, que discurso duro. Irmã, porque não tem como não apontar a igreja para a volta dele. Aquele senhor que vai embora e deixa a sua riqueza, que eu estava falando lá na parábola dos talentos, ele vai fazer o quê? Vai voltar. E vai voltar para quê? Para requerer o que fizeram com a riqueza dele. Sabe o que é isso? Gênesis 1. Ele começou a construir toda uma estrutura, criou a mim e a você para fazer parte disso. Acha mesmo que ele vai voltar no final e não vai requerer de nós tudo o que a gente fez? Se o que a gente fez glorificou o nome dele? Se as nossas atitudes estão glorificando o nome dele? Meu filho hoje me fez uma pergunta e ele falou, mãe, o que você acha? Eu falei, não sei, tu acha que Deus assistiria isso? Aí ele, acho que não. Eu falei, então a resposta é essa. Falei, é igual roupa. Se a roupa que você vai vestir, aí tu pensa, Jesus vestiria? Se ele não vestiria, você não veste. Deus falaria essa palavra? Não, então não fale. Deus teria essa atitude? Não, então não faço. Pronto, você não precisa ser o bom de Bíblia, dominar de Gênesis e Apocalipse. Você só precisa pensar no Cristo. E quando você pensar nele, você vai se cuidar. E esse cuidado não tem a ver só com o corpo, tem a ver com a tua alma e tem a ver com o teu espírito. Vou abrir um parênteses aqui para a gente falar sobre o corpo, que é um abandono nosso. Irmã, mudar o estilo de vida é doloroso, mas mais doloroso ainda é cuidar de uma enfermidade. Algumas a gente não vai ter como lutar contra elas, porque elas vão vir. E elas não vão anunciar que estão chegando, elas simplesmente vão chegar. Está aí esse mês de outubro, esse apelo ao câncer de mama, que é algo que realmente é devastador. Mas vamos pensar, está cheio de coisas que a gente podia evitar, que a gente não faz. Por quê? Porque a gente não acha tão necessário cuidar dessa estrutura. Mas pense, é essa estrutura que te leva ao propósito. Dá para cumprir propósito sem saúde? Não dá. Então é hora da gente pensar nesse cuidado. Deixa eu te fazer só uma observação. Tu jejua por quê? Quando você jejua, qual é o efeito? Emagrecer? Não. E vou te falar, se tu jejuar com a intenção de emagrecer, parece que tu só incha, né? E tu não emagrece. Que guerra, né? Porque a proposta não é essa. Qual é a proposta do jejum? Acesso. Você acha que quando vem esse apelo todo que está vindo à saúde, eu sei que a indústria farmacêutica, eu sei que a galera que trabalha com estética, está todo mundo pegando carona e enriquecendo com isso. Por quê? Porque, pensa, não é o barulho que estão fazendo, é o silêncio dos justos. Aí vamos pensar, se quando eu jejuo é para o acesso, se eu mudar meu hábito alimentar, será que eu vou ter mais acesso? Vai, gente. Faz o teste. Experimenta. Tá vendo? Uma estrutura simples que a gente não quer mudar. Você fala para um crente assim, irmã, muda teus hábitos. Na igreja tudo acaba em comida. E acaba só em comida que destrói a gente, né? Só comida que detona. É o pastel, é o cachorro quente. Sangue de Jesus tem poder, né? Não precisa ir longe, irmãos. Toda doença, né? Isso é ciência. Toda doença, o fundamento dela é numa inflamação do corpo, inclusive o câncer. O que inflama o corpo? Glúten e lactose, em especial o glúten. Mas o que a gente faz? Tem parceria com o glúten. Só que lá na frente, o que a gente faz? Vem para cá orar, o pastor Amadeu que estenda a mão sobre nós. E aí Deus está olhando para a gente falando assim, essa estrutura eu te dei para você cuidar, mas você não quer. Por quê? Porque a gente viciou no sacrifício, porque obedecer é uma coisa que a gente não quer. Já falei, mas vou repetir. Por que a gente prefere a campanha de 7 semanas? Porque uma semana atrás ele deu uma palavra, a gente não obedeceu, aí a gente agora vem para a campanha de 7 semanas, porque a gente não obedeceu quando ele falou. Aí agora a gente vem para a campanha de 7 semanas. E na campanha de 7 semanas, a nossa autocomiseração, a vítima que há em nós, e a nossa religiosidade faz o quê? Vem para o altar, olha a nossa cara de pau, vem para o altar e ainda diz assim, Senhor, o Senhor está me vendo. Estou aqui 7 semanas firme. Aí o pregador
Eu tenho vontade de bater nesse pregador. O pregador vem ainda te dar combustível para a tua vítima e para a tua desestrutura. Ele diz assim, irmã, não tem como, tu está aqui 7 semanas e Deus não te abençoar. Eu não posso pregar campanha de 7 semanas. Eu não sou a pessoa indicada. Não sou, porque eu vou desconstruir isso. Eu não estou falando contra a campanha de 7 semanas. Eu só estou falando sobre um nível de sacrifício que a gente viciou, porque a gente não quer se mover na nossa estrutura real. Irmã, você pode conhecer a Bíblia inteira. Se você negligenciar Gênesis 1 e Gênesis 2, você sabotou a Bíblia toda. Porque o princípio, no princípio, o que está valendo é o que está lá no princípio. Por quê? Porque Deus ele vai falar diferente, mas ele não vai alterar fundamento. E o fundamento de Deus é, façamos, mulheres, auxiliem no projeto original, homens, sejam sacerdotes. Aí olha bem o que a Bíblia diz. Frutifiquem, multipliquem e dominem. Aí a gente é contra a ciência. A gente é contra as invenções. Tem coisas que realmente não dá nem para a gente assinar embaixo. Mas na sua grande maioria é útil e é favorável. Te dei exemplo aqui. Já se criou inúmeras coisas para te dar tempo. Por que você não tem tempo? Porque você continua sem prioridade. Você continua com uma vida desestruturada. Pô, pastora, a senhora veio lá da Pavuna para bater na gente? Não. Eu vim para cá para dizer para você, eu não posso gastar esse tempo tão precioso para não tirar você desse lugar de conforto. Vai doer mudar um hábito? Vai. Vai doer acordar mais cedo? Vai. Mas só tem um jeito de você mudar de trabalho. Só tem um jeito de você crescer. Ah, eu acordo 6 da manhã, acorda 5. Pastora, que hora a senhora faz o seu devocional? 6 da manhã. Se eu não fizer 6 da manhã, esquece. Depois eu não consigo fazer. Raramente eu vou conseguir fazer. Então eu tenho que acordar 6 da manhã. Aí meu relógio biológico acabou, ele já traumatizou, ele acorda sozinho. Esteja eu cansada ou não, ele acorda. Quando ele acorda, ele me empurra. Deixa eu desconstruir aqui para você. Motivação não é entusiasmo. As pessoas são equivocadas com uma palavra, distorcem o fundamento dela. Motivação não é entusiasmo, não é estar animada. Dá um exemplo da academia, né, do exercício físico. Compra roupa, compra o tênis, matricula, vai 2 dias, nunca mais vai. Olha aí, esse sorriso é um sorriso de confissão. Sinto isso no meu espírito. Muitas confissões acontecendo nesse momento. Aí vamos lá. Ah, porque eu não estou afim. Ai, não estou com vontade. Por que você não está com vontade? Porque o teu corpo, ele não vai te dar vontade, porque, pensa bem, o corpo da gente, ele vai o tempo todo querer guardar energia. Gente, é assim que funciona, o corpo quer guardar energia, que para ele pode ser que falte, aí ele não quer gastar. Aí o que você faz? Você começa a dar motivo para você, estou tão cansada, ontem acordei, meu Deus, fiz tanta coisa. Aí você começa a argumentar que você quer se dar motivo para continuar deitada. Aí você diz assim, eu não estou motivada, eu não estou entusiasmada. Se você tiver um outro diálogo interno, olha a diferença de construir uma estrutura. Olha eu construindo a minha estrutura, quando eu estou acabada segunda-feira de manhã. Imagina, esse final de semana eu tenho uma jornada de 6 mensagens. Aí segunda de noite ainda dou aula de mentoria, terça também. Resumindo, irmão, eu fico acabada. Mas segunda-feira, qual é o diálogo que eu vou construir comigo? Eu vou estar deitada, a minha mente vai falar o quê? Você trabalhou muito para Jesus. Você é filha do Altíssimo. Ajeita a tua coroa e continua dormindo. É isso que ela vai, porque eu vou começar. Aí o que eu faço? Irmão, eu estou com 48. Pensa, escova o dente, o músculo derrete. Você penteia o cabelo, o músculo derrete. É assim que funciona. O que eu faço? Não é entusiasmo, diálogo comigo. Porque se eu der para o meu cérebro um motivo, ele vai me tirar da cama. Aí eu começo a dizer para mim, você precisa. Se você não for, vai começar a desconstruir todo um trabalho que você está fazendo. Olha quanto você já mudou, olha quanto você já avançou, olha quanto você precisa disso. Eu começo a reconstruir um outro diálogo comigo. Irmã, em 2 minutos eu já estou fora da cama. Quando eu penso a lei da gravidade me afetando profundamente, eu não sei você, eu não tenho coragem de fazer cirurgia, então eu que lute, não é verdade? Então vamos que vamos. Constrói, dá para o teu cérebro uma outra informação. Deixa eu te explicar. Se você não der uma outra informação para competir com essa que está te tirando do teu lugar de origem, você não vai vencer. Se você não der um novo hábito para o seu mau hábito, pensa bem, você tem disponibilidade e fica lá 4 horas nas redes sociais, 5, 6, sabe quantas horas?
conversando com aquela amiga que não é tua amiga, é tua inimiga. Porque uma amiga que fala contigo o dia inteiro, ela não é tua amiga. Porque ela não faz nada e você também não. Tem coisa que gaste mais tempo nosso do que o WhatsApp? Não tem, gente. E aí, o que a gente precisa fazer? Eu estou falando de coisas básicas. Por quê? Porque o inferno não vai te pegar te fazendo tropeçar na montanha. Ele vai te fazer tropeçar nas pequenas pedras. Aí, o que você precisa pensar? Está gastando 4 horas no Instagram. Por quê? Porque está faltando o investimento para esse tempo que você está usando de maneira errada. Aí você diz assim, não gosto de ler. O teu Jesus deixou um livro. Então, esquece. Crente não gostar de ler não combina. Você vai ter que aprender. Porque isso desconstrói a realidade do que o Cristo deixou. Ele deixou um livro para provocar o nosso intelecto. Aí vamos pensar. 4 horas livre no Instagram ou na rede social. Constrói um outro hábito para disputar com essas 4 horas. Daqui 5 meses, 6, me diz onde está a tua vida. Agora, continua fazendo tudo que você está fazendo até hoje aqui, depois de um culto desse, e daqui a 6 meses, 1 ano, 5, você está onde? No mesmo lugar. E fazendo o quê? Contando com a misericórdia, como se ela fosse um cartão de crédito sem limite. Não é. Se te disseram isso, te disseram errado. Mentiram para você. A misericórdia é a causa de não sermos consumidos, mas a misericórdia é para os filhos. E filhos não andam como bastardos. Filhos não andam na negligência. Filhos não andam fora do propósito da vontade de Deus. Você está comigo? O que Deus está fazendo hoje aqui? Ele está dando um ajuste em nós, uma calibrada nos nossos pneus, apertando os parafusos que a gente precisa. Por quê? Porque chegou um tempo que a gente vai ter que se posturar para a gente viver o que Deus tem para nós. Irmã, eu não gosto de rotina, então você não vai ter sucesso. Porque se tem uma coisa que anuncia o sucesso é a rotina. É na tua rotina que você vai descobrir para onde está indo. Quem não tem rotina, certamente não está indo para lugar nenhum. Agora, quem tem rotina, basicamente, você vai olhar para a rotina, você vai saber para onde essa pessoa está indo. Pastor, eu estou num trabalho que eu não gosto, eu faço um monte de coisa que eu não estou satisfeita. E o que você está fazendo para mudar essa história? É uma palestra coach? Não, é uma palestra para a igreja, para crente, para os salvos, para os remidos no sangue, é para a gente. Que a gente precisa se despertar e falar assim, eu sou o meu melhor investimento, porque Jesus investiu tudo em mim, e eu preciso investir tudo que Jesus fez por mim, eu preciso materializar nessa terra, eu preciso fazer algo por mim nesses dias, eu preciso mexer nas minhas estruturas. Eu estou tão mal emocionalmente, vai procurar uma terapia, vai procurar alguém para te ouvir, vai conversar com alguém que te leve para algum lugar. Deixa eu te falar, muda de amiga, se for necessário. Pastora, como vou mudar de amiga? Muda de amiga, sabe? Porque está muito confortável. Tudo que você fala, ela te aprova. Tudo que você fala, ela fecha contigo. Entendeu? Já virou um nível de irmandade que não funciona mais. Abre tua network. Sabe por que você não quer amizades novas? Mantém essa, mas vai em outra rota. Começa a se relacionar com outras pessoas. Por quê? Porque essas pessoas vão fazer denúncia de defeitos que a sua amiga não faz mais. Por quê? Porque ela vai dizer para você, já falei 10 vezes e você não fez, então não falo mais. Aí você vai encontrar alguém lá na frente que vai ver a tua nudez e vai começar a inculcar em você que tem que haver uma mudança. Por que a gente não quer novidade? Porque a gente não quer mudar. Eu quero te convidar a ficar de pé. É o que o Senhor quer fazer nesses dias sobre nós. E eu quero ser intencional com você. Intencional por quê? Porque eu não sei você, irmã, mas eu não tenho mais estrutura para ver a gente vivenciar um culto que, uou! E no dia seguinte está tudo no mesmo lugar. Eu não tenho mais estrutura, eu não tenho nem mais esse tempo. Porque eu não sei a hora que Jesus vai voltar para mim, eu quero estar ajustada para a volta dele. Essa é a minha motivação. Qual é a sua motivação? O que você tem buscado nesse tempo? Cuide-se. Está cuidando do quê? O que você está investindo de verdade? Está investindo só em dinheiro? Procurando ficar rica? Eu sei que se é um CPF, você existe. E você não está errada. Mas pensa, não adianta ser rica e depressiva. Não adianta ser rica e não ter identidade. Não adianta ser rica e ser uma farsa. Por quê? Porque todo mundo olha para você e pensa que você é uma mulher que você sabe de noite que você, quando chega na sua casa, você olha no espelho e diz, eu não sou nada disso. O Senhor gosta do que é original. Quando Ele disse de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, Ele estava dizendo, se examine.
Se examine o seu coração, vê como é que ele está, porque é dele que procede a fonte. Sabe o que ele está dizendo? Ninguém aqui fora é capaz de te matar se você não deixar uma palavra, uma atitude, alguma coisa que alguém faça, habitar no teu coração. Se não entrar no teu coração, acabou, ninguém é capaz de te matar. Aí o que a Bíblia vai dizer? Podem matar o corpo, mas não matam o quê? O espírito. Então pensa aí, gente. Uma pergunta para você, está cuidado o teu coração? Teu coração está cuidado? Porque se é dele que procede as fontes, como é que você pode viver sem gastar tempo com você? Como é que você pode viver sem se examinar? Você está se matando e não está vendo. E um detalhe, está na igreja se matando. Está aqui, ó, está aqui dentro se matando. Por quê? Porque o seu coração não está sendo cuidado. E como eu cuido? Não adianta eu estar funcionando. Deus não chamou a gente para funcionar, Ele chamou a gente para fluir. A gente está apaixonada pelo serviço. Nós estamos apaixonadas pelo serviço. Qual é a palavra de ordem? Excelência. É um culto, um congresso, é um desgaste. Aí faz trabalho o dia inteiro, quando chega na hora do culto, você não dá nem conta de participar do culto, porque tu está desfalecida. Você acha mesmo que Deus quer isso para você? Quando Ele está dizendo, eu queria o simples. Eu queria que vocês viessem e topassem me adorar e deixar que eu viesse e visitasse vocês naquilo que eu preciso. É isso que Jesus quer, mas vai desconstruir isso na nossa mentalidade. A gente pegou uma rua muito perigosa. E aí a gente está olhando lá para fora e dizendo sobre a vaidade, sobre isso, sobre aquilo. O Senhor está dizendo, não olhem lá fora, olhem aqui vocês. Examinem-se. Examinem o coração e vejam como está. A gente está numa velocidade que é suicida, fazendo várias coisas. Um monte de coisa que Deus nunca mandou a gente fazer. Pessoas fazendo o que Deus mandou outra pessoa fazer, você está fazendo no lugar dela. Aí você ainda diz assim por puro orgulho, irmã, se eu não fizer, ninguém faz. Mas Deus mandou você fazer? Toda mulher sobrecarregada é uma mulher que está fazendo a função de alguém. Toda vez que você se deparar com uma mulher sobrecarregada, ela está ocupando um lugar que Deus não mandou ela ocupar. E o que será que o Senhor está dizendo para nós nesse tempo? Quando Ele diz, cuide-se, Ele está dizendo o quê? O que Ele está dizendo para a gente nessa noite? Está na hora de vocês se olharem. É ruim? É. Você vai ficar decepcionada com você? Vai. Mas vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena, porque daqui a um tempo, você vai se enxergar como nunca antes. Eu vou fechar minha fala aqui. Cadê o pessoal do louvor? Vem para cá. Eu vou fechar minha fala aqui com uma observação para você. Nós, como igreja, trabalhamos pesado para que você tenha clareza de identidade, ok? Será que se você começar realmente... E eu não estou falando, irmã, de seguir com uma catraca sem governo, tá? Fazendo tudo que você vier na tua cabeça. Mas será que a gente está pronta para alguém reconhecer a sua real identidade? Será que você está pronta? Vou chocar você agora. Para, de repente, chegar para encontrar uma líder de ministério aqui nessa casa, ou onde você congrega, e essa pessoa disser assim, a partir de agora eu não vou mais fazer isso. Eu vou largar tudo que eu estou fazendo, porque eu vou fazer outra coisa. Porque eu vou fazer o que realmente eu agora descobri que Deus mandou fazer. Porque eu estava no serviço, na igreja, apaixonado por tantas tarefas, mas era algo que eu queria fazer só para o meu ego, não era o que Deus mandou fazer. Você tem estrutura para ouvir essas pessoas dizerem que não vão fazer mais? Não temos. Aí pensa, a gente trabalha para que as pessoas encontrem a sua originalidade, encontrem o seu lugar em Deus. Mas quando elas começam a encontrar o lugar dela em Deus, a gente não sabe lidar com nada disso. Tira pelos filhos. Os filhos têm direito? Não, eles têm que ser o que a gente quer. Porque, afinal de contas, quem banca e quem paga as contas somos nós. Não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque uma estrutura de desrespeito começa a ser desconstruída lá na infância. Quando a gente não dá o direito dessa criança ser o que realmente ela foi criada para ser. Ela é um indivíduo. E lembra de um projeto original que ela faz parte, que é uma ideia que só Deus sabe. Qual é a nossa função? Descobrir o que Deus tem para eles e fazer eles voarem na rota certa. Essa é a nossa missão. Deus não deu filho para nos agradar, Ele deu filho para que fossem herança dEle. E eu quero te lembrar, você nem eu morremos por eles. Nós não morremos, quem morreu foi Jesus. Ele morreu pelos nossos filhos. E eu queria convocar você nesses dias a permitir que Deus mexa na sua estrutura da sua casa, mexa na estrutura dos seus filhos.
Sabe, que o Senhor mexe em você a ponto de tirar você daqui desse culto e de repente você não ter uma noite de sono tão gloriosa quanto você gostaria, mas ter uma noite onde o Senhor vai poder dizer para você: minha filha, eu tenho mais para você. Eu queria que você abandonasse esse lugar tão pesado, que Ele pudesse dizer para você: minha filha, eu tenho planos a teu respeito. Minha filha, eu tenho uma vida de leveza. Sai desse encargo que você colocou sobre os seus ombros, que eu nunca disse que era para você fazer. O Senhor está aqui dizendo: ei, eu queria te dar uma nova estrutura. Queria que você saísse desse lugar tão difícil e pesado e viesse para a leveza do meu reino. Ah, porque se eu não fizer o que fulano vai falar, irmãs, as pessoas vão falar de você, você fazendo ou não, mas já que é para você ser alguém que falem de você, que falem do que você está fazendo alinhado com o que o céu mandou você fazer. A gente vive num extremo, ou insatisfação, ou satisfação em excesso. E Deus está chamando a gente para cavucar a nossa estrutura, mexer na nossa estrutura como mulher e nos lembrar que a nossa casa e tudo ao nosso entorno só irá bem se a gente estiver bem. Aí você está aí mal, mas quer continuar do jeito que está. E o céu está dizendo para você: eu quero mexer na tua estrutura hoje, porque eu quero que você se cuide. Ah, Deus vai cuidar de mim. Não sem você. Não sem você. Ele não vai sem você. Ele vai ter que ir com você. Por quê? Porque Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus de relacionamento. Quando Ele criou eu e você, Ele criou para relacionar. Ele não criou para separar. Que a gente pare dessa individualidade de orar. É achar que é um momento onde você se desconectou. Deixa eu te lembrar. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você acha que isso não te provoca? Porque a mim me provoca. Quando Ele diz assim: eu quero que você seja a minha imagem, Ele está dizendo: Kate, eu vou deixar um pouco de mim em você, que é para você não ter a intenção de achar que eu não quero te dar o acesso. Quando Ele disse que você é a imagem e a semelhança dEle, Ele estava dizendo: eu quero te dar acesso, eu quero que você se veja em mim, e eu quero me ver em você, para a gente se tornar um e ir. Só que pensa, o primeiro lugar que tenta te reprovar é a religiosidade. Porque você acha que para orar tem que estar bem. Você acha que para fazer a obra de Deus tem que estar bem, mas a obra não é de Deus, não é sua. Aí tudo que você vai fazer, a tua religiosidade te amputa. Ela diz: você não está tão bem. E o Senhor está dizendo: mas eu disse que queria me relacionar com você. E não foi a partir do teu resultado. Foi a partir de quem eu sou. Sabe, eu queria convocar você para vir para cá, para o altar. E quem é que tem que vir? Quem está cansado, sobrecarregado e abatido. Quem está fraca. Quem não está no seu melhor dia, nem no seu melhor momento. Porque o Deus do façamos não é um Deus que está esperando você estar 100%. Ele só está esperando que você entregue. Queria que você saísse do seu lugar pronta para entregar. O que você precisa entregar? Qual é o serviço que você precisa entregar? Qual é a paixão que você precisa deixar aqui com Ele? Qual é o nível da entrega, irmãs? Há um Jesus aqui dizendo: eu quero mexer na tua estrutura hoje. Há um Jesus dizendo aqui: daqui um tempo, essas mulheres vão estar em lugares. Irmãs, e não fiquem sonhando com altares. Sonhem com pessoas. Sonhem com pessoas. Não se detenham a altares. Detenha o teu coração a pessoas. O Senhor quer usar você para pessoas nesses dias. Mais mulheres precisam ser tocadas pelo que está te tocando hoje. Começa a dizer para Ele: Senhor, mexe aqui. Mexe nessa minha estrutura de intimidação. Mexe na minha estrutura de medo. Mexe na minha estrutura de angústia. Sabe, você que cresceu ouvindo sua mãe dizer: não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo. Fala: Senhor, mexe no que precisa, mas faz dar certo. Faz dar certo. Senhor, me diz o que eu preciso entregar para poder fluir. Sabe, conversa com Ele sobre projetos que Ele te confiou. E você está dizendo até aqui, dando desculpa, dizendo que não tem tempo. E Ele está dizendo: eu já te dei tanta coisa para você ter tempo.
Mas ao invés de tocar o projeto, você criou uma nova tarefa, num lugar que era para você deixar vazio, para que eu pudesse entrar. Eu queria entrar nesse espaço. Sabe, eu vou te dar um exemplo simples. Você fala assim, Senhor, eu preciso muito de uma máquina de lavar. Ele te deu, e o que você fez com o tempo que sobrou? Você continua dizendo para ele, eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para fazer um devocional. E ele está dizendo, quantas coisas eu já te confiei para mover a tua estrutura na minha direção. E você não veio. Então vem hoje que ele está te esperando. Vem hoje, ele está aqui esperando a gente. Ele está aqui cuidando da gente de uma maneira tão pontual e tão especial. Ele está comunicando um tempo novo para nós. Nos equipando com ferramentas poderosas nessa noite. Espírito de Deus, vem, faz um pouco mais. Faz um pouco mais sobre nós.